Meus irmãos, hoje nós daremos início ao estudo que para mim foi muito precioso, porque foi o tema do meu TCC, o trabalho de conclusão de curso do mestrado, o qual, para a honra e glória do Senhor, eu recebi nota máxima. Recebi, salvo algumas pequenas correções, mas algo que o professor, quando viu sobre o trabalho, ele me perguntou o porquê que eu estava falando sobre aquilo. Então, só para dar o contexto para todos os irmãos, a influência do sofrimento no desenvolvimento do caráter do cristão. Então, meu professor, ele me perguntou por qual motivo que você fez esse trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Eu quero convidar todos vocês que abram as suas Bíblias para o Salmo 119, versículo de número 71, o qual com veemência eu sugiro que você possa decorar esse versículo, anotar na sua Bíblia, porque de hoje até o final deste estudo, o qual deverá ser concluído em algumas semanas, nós vamos responder algumas perguntas importantes sobre o porquê nós sofremos e de que forma o nosso sofrimento, permitido por Deus, influencia o nosso crescimento espiritual. Nós que somos salvos cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas e que tudo o que acontece, até mesmo o agir de Satanás, está debaixo da permissão de Deus. Então, se nós sofremos, é porque Deus permitiu. Vamos ler juntos, meus irmãos, Salmo 119, versículo de número 71, como eu já lhes disse, que você possa decorar esse versículo, que você possa anotar na sua Bíblia, porque vai ser de grande valor a todos nós. Versículo 71 vai dizer o seguinte: Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós chegamos em sua presença agradecidos por esta noite, mesmo que neste dia chuvoso. Sabemos que para muitas pessoas é difícil chegar à igreja, seja pela idade, seja pelas dificuldades de saúde, mas agradecidos por aqueles irmãos que estão conosco, seja hoje à noite e aqueles que também puderam vir de manhã, mas pedindo uma bênção especial a todos aqueles, ó Deus, que têm sofrido, que têm passado por tribulações, que têm passado por dificuldades, que têm passado por tristezas, as quais muitas vezes vão muito além daquilo que nós imaginamos, mas que como salvos em Cristo nós precisamos descansar e assim como o salmista, compreender que por trás das nossas aflições nós podemos aprender sobre quem o Senhor é. Rendo graças, Senhor Deus, por esta igreja, pelos seus 35 anos, por todos aqueles que são parte dessa história. Agradecemos, ó Deus, especialmente pelos queridos pastor Roger e dona Sharon e todos os demais irmãos que abençoaram-nos com a sua presença, com o seu esmero. E pedimos que continue abençoando esta obra até que o Senhor volte. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de responder, meus irmãos, o que me motivou a fazer sobre esse trabalho, eu já lhes adianto que hoje nós vamos dar uma perspectiva sobre o que nós vamos tratar no decorrer das semanas. Então, poucas vezes nós vamos pegar a nossa Bíblia hoje, mas não significa que nós vamos fazer isso no decorrer do tempo. Mas a partir dos slides vocês verão e cada tema será tratado exaustivamente daqui para frente. Algumas das perguntas que nós faremos, elas serão tratadas aqui para frente, algumas delas serão respondidas de maneira mais superficial. Mas o meu desejo é fazer desse tempo, mesmo que seja no culto da noite, dando a oportunidade de vocês perguntarem, caso tenham alguma dúvida sobre o tema, porque isso
talvez é o tema mais complicado de nós cristãos entendermos. Se nós servimos um Deus de amor, por que nós sofremos? Por vezes, os ímpios, eles nos acusam o nosso Deus de que se ele é um Deus de amor, por que permite tantas barbaridades no mundo? Então nós precisamos ter essas respostas pela palavra de Deus. Nós precisamos ter a compreensão de que tudo aquilo que Deus faz é perfeito, inclusive o nosso sofrimento. Mas, primeiramente, meus irmãos, lá em longínquos 2009, os mais antigos vão se lembrar que eu fui diagnosticado com câncer. E aquilo para mim foi um divisor de águas. Porque quando eu cheguei na igreja, eu tinha os meus longínquos 27 anos. Hoje eu já tenho os meus 42. 15 anos atrás, realmente fazem bastante diferença, né? Eu estava brincando com o William que os quilos que ele perdeu, eu achei em dobro, né? Então, a nossa vida era totalmente diferente, porque quando nós viemos de São Paulo, nós éramos 2 jovens. Mesmo tendo passado 5 anos no seminário, nós éramos totalmente dependentes das nossas famílias. Então, o fato de nós sairmos e virmos para uma igreja diferente, uma cultura diferente, aquilo para nós foi um divisor de águas. Porque no meu coração, e realmente é o que eu entendo, é que através daquela situação a igreja pôde ver em nós a nossa maturidade espiritual, de que forma que estávamos passando por aquilo e como nós confiávamos em Deus. Então, para mim, aquilo realmente foi um divisor de águas. Só que como que algo tão longínquo pode impactar a nossa vida? Meus irmãos, eu fiz 3 vezes este trabalho do mestrado. 2 vezes, uma vez como artigo, outra vez como um trabalho e no final como TCC. Por quê? Porque no ano de 2020, a nossa igreja foi impactada ao saber que a esposa do nosso pastor Daniel, ela estava com câncer, o qual deu a ela, segundo as estimativas dos médicos, 1 ano de vida. Nós estávamos em pandemia, estávamos passando por toda essa situação. E eu me lembro até hoje da primeira vez que o pastor Daniel e a Luciana ligaram para nós, no início da pandemia, nos avisando sobre essa situação. A única coisa que nós dissemos que poderíamos fazer é orar. Porque muitas vezes você não sabe o que falar para alguém que muitas vezes te abala com uma notícia como essa. E foi o que nós fizemos, meus irmãos. Me lembro que a primeira vez que esse assunto veio ao meu coração, eu queria honestamente entender o porquê que Deus permite certas coisas na vida de pessoas que são fiéis. Para aqueles que conheceram a irmã Luciana, Deus nos deu 1 ano para ela estar em nossa igreja. Eles casaram no começo de 2019. Ela serviu ao Senhor todo o ano de 2019 em nossa igreja, até o mês de março, quando começou a pandemia em 2020. Fielmente ela serviu ao Senhor e poucas coisas nós poderíamos dizer sobre ela. Poucas coisas nós poderíamos apontar, talvez como algum demérito sobre sua vida. Mas aprove ao Senhor que ela pudesse começar uma jornada que encerrou-se no dia 26 de julho de 2021, quando ela abriu os olhos na eternidade. Mas como igreja, para nós também, foi um período de maturidade, onde nós passamos por uma situação que talvez nos 30 e tantos anos que nós tínhamos na época, nunca havíamos passado. Havíamos tido vários irmãos que hoje estão na presença do Senhor, mas não daquela forma. Nós temos visto vários irmãos que têm enfrentado o sofrimento com muita avidez, alguns até mesmo com desânimo, mas nunca daquela forma. Então, meus irmãos, algumas lições nós precisamos entender, que nem sempre nós temos as respostas. Nem sempre aquilo que nós vamos passar, aquilo que nós vamos sofrer, aquilo que as pessoas que nós amamos vão passar e sofrer, nós precisamos de respostas. Às vezes, o necessário para cada um de nós é simplesmente confiar em Deus. Entender que por trás de toda situação que Deus permite, há uma lição que Ele quer nos ensinar, e não só a nós. Seria egoísmo da minha parte querer que Deus ensinasse apenas a mim, mas Ele usa as nossas vidas como uma forma de nós podermos aprender mais sobre Ele.
Então, dentro dessa questão, o Senhor falou ao meu coração, e eu creio, meus irmãos, de coração que não que ao chegar o final desse estudo nós teremos todas as respostas, mas eu creio de coração que se nós nos aplicarmos a compreender os propósitos soberanos do Senhor, nós passaremos com muito mais, ou pelo menos estaremos mais preparados quando nós estivermos face aos grandes sofrimentos da nossa vida. Então, meus irmãos, é importante que nós possamos refletir sobre a maneira que o sofrimento vai influenciar as nossas vidas para desenvolver o nosso caráter cristão. A vontade de Deus é que nós sejamos a imagem de Cristo. Ele já disse isso na sua palavra. E nós só poderemos ser a imagem de Cristo através do sofrimento. Eu posso dizer a vocês, sem pestanejar, que o sofrimento é o instrumento mais poderoso de Deus para o crescimento do cristão. Sem sombra de dúvida. Então é por isso que nós sofremos. Então, meus irmãos, dentro das perspectivas que nós trabalharemos, primeiramente, nós vamos falar sobre o sofrimento da perspectiva secular. Então, eu reitero que algumas questões que nós trabalharemos hoje, elas são só superficiais. Nós vamos trabalhá-las um pouco mais exaustivamente daqui para frente. Mas só para dar a vocês um gostinho daquilo que nós vamos aprender, primeiramente, existem compreensões errôneas do sofrimento na sociedade atual, sem sombra de dúvidas. O que nós vemos? As facilidades da era tecnológica. Você já notou que hoje em dia, nem mesmo para fazer um omelete, você precisa quebrar o ovo na frigideira, ou talvez passar lá um óleozinho, banho, alguma coisa, ficar lá com a frigideira, com a espátula, tentando. Você não precisa mais fazer isso. Porque se você tiver dinheiro, você pode comprar em qualquer grande loja um equipamento onde você só quebra o ovo. Você fecha ele, ele apita, dali a 1 minuto o omelete está pronto. Então o que nós vemos é que com o avançar da tecnologia, os sofrimentos vão diminuindo cada vez mais. Recentemente eu disse para vocês que se você for uma pessoa que dispõe de muitos recursos, tal como Paulo Carvalho, né, você pode comprar uma máquina onde você pode simplesmente comprar as laranjas, porque até hoje em dia você pelo aplicativo já pode pedir da sua casa, nem no mercado mais você precisa ir. Então as laranjas chegam lá na sua casa, nem lavar você precisa, Paulo. Você pega as laranjas, bota na máquina, a máquina vai higienizar a laranja para você. A máquina vai cortar a laranja. A máquina vai espremê-la. A máquina vai soltar o suco e ela vai deixar o bagaço de lado. Então, nem mais como nós velhos no passado precisávamos pegar a laranja, lavar, cortar, pegar o espremedor e ficar lá. Os nossos filhos não vão saber da dificuldade de você pegar um limão e você ficar lá com aquele negócio para você poder tomar um suco de limão. Então, as facilidades tecnológicas, elas diminuem ainda mais o nosso sofrimento. Antigamente, para o homem arar o campo, era necessário alguns, com os seus animais, passando com aqueles instrumentos grandes, tendo que andar, empurrando para que a terra fosse, abrisse o buraco, posteriormente alguém atrás ia lançando as sementes, para que posteriormente outra pessoa viesse fechando, o outro molhando. Hoje em dia não precisa de mais nada disso. Uma só máquina, com uma só pessoa dentro, que às vezes nem precisa fazer nada, só programa a máquina faz todas as coisas. Então a tecnologia ela veio para diminuir o nosso sofrimento. Só qual é o problema? Aqui nós temos algumas jovens, as quais algumas muito prendadas, mas meus irmãos, algumas jovens hoje em dia, não digo da nossa igreja, mas boa parte das moças de hoje em dia são grandes patas-chocas, que não sabem fazer absolutamente nada. Na idade tenra,
As meninas no passado já eram ensinadas pelas suas mães a serem boas donas de casa, a serem boas cozinheiras. Hoje em dia, se você fala para uma jovem, ela tem repulsa de lavar uma louça, de poder fazer comida. Não precisa mais. Eu vou lá no Zafra, eu compro congelado, boto no micro-ondas e acabou. É tudo descartável, não preciso lavar louça, acabou. Então, todas as coisas nos fazem ser mais preguiçosos, nos fazem sofrer menos. Só que nós sabemos que com a experiência, ou pelo menos com o ensinamento das nossas filhas, as grandes cozinheiras, elas vão surgindo. E, infelizmente, aquilo que nós vemos hoje em dia é que, através de todas as facilidades, o povo tem ficado cada vez mais preguiçoso e burro. Essa é a grande questão da era tecnológica. Mas também nós vemos o consumo desenfreado de fast food. É gostoso o Big Mac, não é verdade? Eu, honestamente, prefiro quarteirão com queijo. Big Mac já não mata a minha fome. E eu não digo nenhum. Um quarteirão com queijo nem tampa o buraco do dente. Mas, meus irmãos, é gostoso você comer uma comida bem preparada, não é verdade? Minha sogra está aí, tem algumas coisas que ela já sabe que eu gosto, e que ela faz de um jeito que, honestamente, só ela faz da forma que eu gosto. E isso demanda tempo. Nenhuma comida preparada, ela tem o sabor de uma comida caseira. Você já viu que restaurantes, eles têm o seguinte costume: para que você possa entrar, ou pelo menos para que você possa se interessar por ele, ele vai colocar o seguinte: restaurante de comida caseira. É só você ver nos aplicativos. Porque aquele gosto de comida caseira é inconfundível. Se você comprar um bolo pronto, ele é totalmente diferente de um bolo feito. Então, meus irmãos, o consumo desenfreado desta nossa geração faz com que pessoas elas pensem mais naquilo que é importante no agora do que você investir tempo em fazer coisas. Eu me lembro que antigamente eu gosto muito de nhoque, é uma das minhas comidas prediletas. Só que no passado, eu não vou ensinar vocês a fazerem nhoque, porque eu não sei. Mas no passado eu via que as irmãs tinham que cozinhar batata, tinham que fazer todo aquele trâmite, farinha e não sei o quê, depois fazia aqueles rolinhos, tinha que cortar, depois tinha que cozinhar e tudo mais. Demandava tempo, não é verdade? Hoje em dia você vai no Zafra, você pega um pacote de nhoque, bota na água, 3 minutos, está pronto. Só que não é a mesma coisa, meus irmãos. Então essas questões também nos fazem entender como a geração atual minimiza o sofrimento, ou coloca o sofrimento como algo ruim. Ainda dentro dessa perspectiva, nós vamos trabalhar as visões filosóficas sobre o sofrimento. E é muito interessante como até mesmo religiões tratam o sofrimento como algo negativo. Já já nós vamos falar mais sobre isso, mas existem as visões dos fugiu o nome, dos filósofos, essa é a palavra que eu queria, de que o sofrimento, ele também não é algo bom. Ele é algo muitas vezes negativo na vida de uma pessoa. E ainda, meus irmãos, as visões seculares que minimizam o sofrimento. Então, todas essas questões, dentro dessas premissas que nós estamos falando, são visões errôneas que buscam fazer com que toda a sociedade veja o sofrimento como algo maligno. E por vezes, talvez, você que está passando por alguma situação, ou você ou que já passou, ou quando você passar, talvez alguma pessoa que não conheça Cristo vai dizer para você que talvez você esteja em pecado. Não foi isso que os amigos de Jó disseram para ele? Se você lê o livro de Jó, você sabe que dos 4 amigos de Jó, 3 foram lá só para fazer ele perder tempo. Hoje em dia, aqueles amigos da onça, você sabe que é amigo da onça? Tem essa expressão aqui no Rio Grande do Sul, amigo da onça? Você pode chamá-los de amigo de Jó. Por quê? Porque não tem valor nenhum, estão ao seu lado, mas não acrescentam nada na sua vida. É exatamente isso que os amigos de Jó faziam. Eles estavam lá para, de alguma forma, acusá-lo,
para que ele enxergasse que todo o seu sofrimento era fruto da sua infidelidade. Só que nós, que entendemos o contexto, sabemos que não foi isso. E é exatamente isso que a sociedade ela vai fazer com que nós pensemos. Agora, olhando o sofrimento como parte da experiência humana, lá em São Paulo, em longínquos 1998, 99, anos 2000, sabe aquelas partes atrás do ônibus onde você vê várias propagandas? Em São Paulo tinha uma que proliferava, que dizia o seguinte: pare de sofrer. Se você é mais velho, você sabe exatamente de onde vinha isso. Uma certa denominação que usava esse slogan para chamar pessoas para dentro da igreja. Porque todo mundo sofre, na verdade. De alguma forma ou de outra, todo mundo sofre. Então existia essa visão do pare de sofrer. Essa denominação colocava o sofrimento como algo relacionado ao diabo. Sempre ao diabo. Talvez você já ouviu dizer que sofrimento é culpa do encosto. Alguns poderiam dizer, como eu já expliquei uma vez, é fácil você fazer parte, ou é fácil ser pastor de uma igreja da teologia da prosperidade, o que não é o caso desta igreja. Por que é fácil? Porque eu chego e falo assim para vocês: olha, gente, para que vocês sejam abençoados, vocês têm que dar tudo o que vocês têm. Quando o prato da oferta passar, você só não deixa as calças lá, mas você dá tudo aquilo que você tem. Você pode dar seu carro, você pode dar sua casa, porque quanto mais você der, mais você vai receber. É como se fosse investimento, pirâmide financeira. Mas a grande situação é o seguinte: aí você lá todo esperançoso, vai lá e dá o seu carro, a sua casa, ou todo o seu salário que você suou tanto para que você pudesse receber. Só que aí chega no final do mês, a única coisa que você recebe é aviso do Serasa, que seu nome está sujo. Aí você chega para mim e fala: ô pastor, você chegou e falou para mim que quanto mais eu desse, mais eu recebia, eu não recebi nada. A minha resposta para você é a seguinte: é porque você não teve fé. Olha que legal. Então a culpa sempre vai ser de quem? Vai ser sua. Porque se você não recebe, o problema é você. Por isso que é fácil, meus irmãos. A teologia da prosperidade é bom para quem está na liderança de uma igreja. Você vai ver pastores oriundos da teologia da prosperidade só andam em carrões. Só tem casa em condomínio fechado. Ficam esbanjando as suas roupas e joias e tudo mais. Não é o caso de pastores batistas, pastores de igrejas verdadeiramente cristãs. Mas a grande situação, meus irmãos, é que esse slogan era usado para que o povo fosse enganado, de uma maneira que olhasse o seu sofrimento como obra do diabo e poderia ir em determinada igreja para que isso pudesse ser retirado. Só que a grande questão era a seguinte: você tem que dar mais para você poder ser abençoado. Também, meus irmãos, a ideia errônea do sofrimento como castigo. Se nós usássemos essa premissa, toda e qualquer situação que acontecesse conosco, nós acharíamos que era por conta de um pecado. É exatamente como os amigos de Jó estavam fazendo. Só que aí, meus irmãos, existem vários exemplos na palavra de Deus de pessoas que sofreram. Quantos de vocês podem apontar um só servo ou serva de Deus em toda a Bíblia que nunca sofreu nada? Vocês conseguem apontar um só? Que nunca passou por uma situação difícil? Se ele escolheu ser fiel a Deus, alguém pode apontar alguém que não, ou que teve vida fácil, que viveu na maciota, viveu ali uma vida tranquila, morreu numa velhice boa, tudo tranquilo. Não. Os exemplos bíblicos eram de pessoas que quanto mais fiéis eram, mais o nível do sarrafo era acima. Eu digo aquelas pessoas que fazem aquela corrida de obstáculo.
Quanto mais alto for a dificuldade, mais elas precisavam se esforçar para passar. Então, meus irmãos, o nível do sofrimento que nós passamos, isso é uma lição importante. Como diria um pastor, professor, amigo meu, isso é de graça. Quanto mais fiéis nós somos, mais a dificuldade do sofrimento será maior. Então, se nós formos fiéis a Deus, o nível do nosso sofrimento pode ser maior. Então, você pode escolher o seguinte: se você não amar a Deus, se você não quer ser fiel, ou pelo menos se você não quer passar por dificuldades, não seja fiel. Agora, se você não for fiel, você está virando as costas para Deus e para os propósitos soberanos que Ele tem. Meus irmãos, em segundo lugar, nós vamos tratar sobre a perspectiva bíblica do sofrimento. Sobre a questão das aflições do cristão. Jesus, ele disse o seguinte, vá lá, João 16:33. Vamos todos lá. João 16:33. Jesus já tinha alertado, meus irmãos. Nós não podemos dizer que nós fomos largados nesse mundo sem qualquer tipo de direção, ou nós nunca fomos deixados pelo Senhor sem a maneira como nós devêssemos agir, ou alertados por Jesus daquilo que aconteceria conosco. João 16:33, outro versículo importantíssimo para que todos possam anotar nas suas Bíblias e decorar. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Meus irmãos, vocês estão acordados? Vamos tentar de novo? Jesus está dizendo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em Cristo. Essa lição é importante. No mundo, passais por aflições. Caramba, gente. Como é que a gente pode ter aflição e ter paz em Cristo? Talvez essa é a pergunta de R$1 milhão. É a pergunta que nós precisamos responder a nós mesmos. Como que nós podemos ter paz se nesse mundo nós passamos por aflições? Só que Jesus disse o seguinte, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições da nossa querida irmã Luciana terminaram no dia 26 de julho de 2021. Daqueles demais que aqui estão, como o nosso querido pastor Daniel, existem lições a serem aprendidas, se é que já não foram. Mas para todos nós, existe um dia onde o crente fiel, ele abrirá o seu olho e contemplará Cristo. Aonde nós olharemos o nosso Salvador e entenderemos que tudo aquilo que nós passamos nesse mundo valeu a pena. Porque o preço que nós pagamos, meus irmãos, é infinitamente inferior do que o preço que foi pago por Cristo, pela nossa redenção. Teologicamente falando, quando Cristo estava na cruz, as costas de Deus Pai foi virada para o seu Filho. Porque o pecado que ele estava carregando sobre si não podia ser contemplado por Deus Pai. Mas a situação é que o Senhor já havia dito, meus irmãos, a maneira de nós termos paz neste mundo é entender que mesmo passando pelas aflições, Cristo já venceu o mundo. Os nossos sofrimentos, eles não são eternos. Eles são passageiros. Quaisquer que forem eles, eles não passarão desta vida. Porque quando você chega lá em Apocalipse 21, abre lá, Apocalipse 21, vamos lá. Quando nós estamos à porta dos novos céus e nova terra. Apocalipse 21. Veja versículo 1 comigo, por favor.
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. Aqui, meus irmãos, é o versículo que nós entendemos que é o final de todo sofrimento. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O nosso sofrimento não vai ser eterno, meus irmãos. Alguns dos irmãos têm passado por situações que nós não entendemos os motivos que Deus permite. Mas as dificuldades estão aí. O que nós vamos fazer? Nós seremos vencidos por elas? Ou nós entenderemos um propósito maior que Deus tem através delas? Existiu um começo, o qual nós veremos nas próximas semanas. Mas existe um fim. Nós não sofreremos eternamente. Jesus disse que nós podemos ter paz nele. Quando você olha os exemplos de Hebreus capítulo 11, interessante que você vai ver homens e mulheres que foram considerados como heróis da galeria da fé. Por quê? Foram fiéis. Mas o que está escrito em Hebreus capítulo 11? Boa parte da carga de sofrimento que eles tiveram nesse mundo. Se você lê, e eu sugiro com veemência que você pegue um livro e leia sobre a história da igreja, você vai ver quantos homens e mulheres de Deus morreram, investiram suas vidas sendo fiéis a Deus, para que hoje nós tivéssemos a liberdade, ou temos a liberdade, de abrir a nossa Bíblia, de poder adorar ao nosso Senhor com liberdade. Isso foi a base de muito sangue derramado. Também, meus irmãos, o sofrimento como parte da vida piedosa. Como o próprio salmista falou, foi bom eu ter passado por aflições para que pudesse aprender sobre os seus decretos. Somente o crente infiel não vai regozijar-se nos propósitos de Deus. Então essas coisas fazem parte do nosso desenvolvimento. Fazem parte de um propósito que Deus tem através de nós. Vai para 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5. A palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, nós poderíamos ler todo o capítulo, mas vamos ler versículo 18 até o versículo 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pausa. Como que nós fomos reconciliados com Deus? Por meio de Cristo. A única maneira de nós termos paz com Deus é por meio de Cristo. O ministério da reconciliação é a palavra que pode e deve ser pregada para que outros possam entregar a sua vida a Cristo. Continuamos. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ou colocando sobre os homens os seus pecados, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se de Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual que é o papel de um embaixador, meus irmãos? Se você vê assim, às vezes você vê na televisão, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O que o embaixador no Brasil, ele faz nos Estados Unidos?
que ele faz? Ele representa os interesses do Brasil nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, você vai ver a embaixada de diversos países, da mesma forma que o Brasil está presente em centenas de países. Então, cada embaixada representa o Brasil nos lugares onde elas estão. A Bíblia fala que todo cristão é um embaixador de Cristo. O que isso representa? Que aonde quer que nós estejamos, nós estamos representando. Vamos tentar de novo. Aonde quer que nós estejamos, nós estamos representando. Então, meus irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para, inclusive, nos nossos sofrimentos. Inclusive, quando os nossos olhos não enxergam a saída para os nossos problemas. Inclusive, quando nossos olhos não enxergam o fim dos nossos sofrimentos. Nós estamos aqui para representar Cristo. Existem pessoas que, ao passarem por dificuldades, e você vai encontrar pessoas aos milhares nos hospitais, sofrendo, padecendo cada dia, sem esperança. Mas um cristão, ele é diferente. Porque mesmo que a sua vida esteja por um fio, ele sabe que aonde quer que ele está ali, porque foi Deus quem o colocou para que ele pudesse representar Cristo. É por isso, meus irmãos, que as oportunidades que nós temos, às vezes nós pais temos que correr com os nossos filhos aos hospitais, aos prontos-socorros. Todas essas são oportunidades que nós temos de poder entregar um folheto para alguém. Ontem nós estávamos saindo do Zafre, 10 horas da noite, talvez. Um rapaz entregando balas, ou vendendo balas. Eu já falei para vocês que eu tenho um princípio, né? Eu não ajudo pessoa na rua que só está pedindo, mas alguém que está trabalhando 10 horas da noite, algum propósito tem. Então, quando nós demos lá o dinheiro para ele, nós prontamente entregamos um folheto. Porque é só Deus que sabe por que aquele rapaz estava lá, o porquê que nós estávamos lá. Eduardo, quando começou o culto, estava lá trocando pneu com alguém que estourou o pneu ali. Deus sabe o motivo de que aquele rapaz estourou o pneu bem na frente da igreja. E eu tenho certeza, conhecer o Eduardo, que entregou um folheto para o rapaz. Então, meus irmãos, não existe acaso quando nós cremos em Deus. Não existe acaso. A grande situação é que nós precisamos entender que o sofrimento faz parte das nossas vidas. Isso é fato. A pessoa que não quer sofrer, ela não quer ser um cristão fiel a Deus. As visões seculares que minimizam o sofrimento, e mais uma vez a gente fala sobre isso, o maior problema é esse, meus irmãos. Por que muitas mulheres escolhem abortar, como nós falamos hoje pela manhã? Porque muitas não querem passar por toda uma gestação. Todas, muitas vezes, não querem ter os seus corpos modificados por aquilo que a gravidez vai proporcionar. Só que, olha, meus irmãos, todo pai, toda mãe tem felicidade em ver os seus filhos. Mesmo aqueles mais arteiros, né? Quando está dormindo é uma benção. Mas nós temos felicidade de saber que todo aquele sofrimento que nós tivemos são parte do propósito de Deus. Dormir na igreja não, está dormindo em casa. A grande situação, meus irmãos, é que nós precisamos novamente olhar com os olhos de Deus. O papel significativo do sofrimento na teologia bíblica. Bom, quando se falhar, meus irmãos, vocês fiquem em paz, eu creio que talvez é o cabo HDMI ali que está com problema, e às vezes falha, vai e volta, aí, ó, voltou, pronto. A vontade de Deus é que o nosso caráter seja moldado. Paulo vai dizer que a vontade de Deus é que nós sejamos como Cristo. Existem consequências daqueles que se afastam de Deus. Aquelas pessoas que conhecem a Cristo, que são salvos, mas se afastam de Deus, elas podem ter todos os bens materiais que esse mundo lhe oferece, mas uma coisa ela não vai ter: a paz que excede todo o entendimento, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus.
Meus irmãos, eu sou franco ao dizer a vocês que nas últimas vezes que falamos com a nossa querida irmã Luciana, mesmo em meio aos seus temores, ela sempre transparecia uma confiança em Deus. Seu versículo de coração era Gálatas 2:20. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, existem coisas, meus queridos, que dentro do propósito de Deus fazem parte, mas as pessoas aí fora elas não vão entender. Existem consequências daqueles que se afastam de Deus. E finalmente, meus irmãos, o sofrimento como um instrumento de Deus, sim, é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Existe um plano divino que muitas vezes nós não entendemos. Quando nós olhamos Adão, Abel, Abraão, Moisés e o próprio Jesus e Paulo, todas as coisas que eles passaram tiveram consequências positivas até os dias de hoje. Aí você pode falar assim, mas pastor, como que o pecado de Adão pode ser benéfico para a gente? Sem o pecado de Adão, meus irmãos, nós não poderíamos ter conhecido a expressão máxima do amor de Deus, que foi Cristo vindo a esse mundo, doando-se voluntariamente a todos nós. Não existe maior amor do que esse. Não existe. E todos os personagens bíblicos, eles têm uma lição importante para cada um de nós. Lições que, quando entendidas, elas impactam verdadeiramente as nossas vidas. Também há necessidade de associar o sofrimento a um propósito divino, assim como eu falei para vocês. Tudo aquilo que nós passamos, meus irmãos, e as pessoas que nos acompanharam, nós naquela época, em 2009, nós tínhamos convênio. Só que o nosso convênio não quis fazer a cirurgia. Nós tivemos que entrar com um processo contra o convênio. Isso porque os médicos disseram que era uma cirurgia de emergência. Mas assim como eu já relatei algumas vezes para vocês, eu nunca tinha entrado no Fórum da Tristeza. A única vez que eu entrei foi numa audiência de conciliação. Mas do porteiro ao juiz, quando eu e minha esposa entramos, nós estávamos entregando os folhetos. Eu não sei, meus irmãos, se quando nós chegarmos na eternidade, aquelas pessoas que receberam os folhetos, elas poderão ter entregado suas vidas a Cristo, eu não sei. Mas eu sei o que eu devo fazer. Eu sei que Deus usou aquela situação para que nós pudéssemos ser úteis na vida daqueles que nunca, em outras ocasiões, nós poderíamos ser passados por aquilo. Os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que passam ou passaram pela nossa vida, de alguma forma nós conseguimos impactar. Inclusive o meu médico que fez a minha cirurgia. Eu precisava fazer consultas esporádicas com ele. E um dia, alguns anos depois, ele sabendo que eu era pastor, ele me pediu um conselho sobre uma parte da vida dele e eu pude falar de Cristo. Se ele entregou a vida a Jesus, eu não sei. Mas a grande questão é essa, meus irmãos, é entender que tudo que Deus permite tem um propósito por trás. Talvez nós não conseguimos enxergar o propósito, porque os nossos olhos estão fechados. A gente só olha a parte negativa. É difícil sofrer, é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Mas nós sabemos que em Cristo, meus irmãos, é muito prazeroso, porque nós entendemos que vai haver algo benéfico naquilo que nós passamos. A utilidade do sofrimento na vida do cristão. Bom, motivar os cristãos a se aproximarem de Deus através do sofrimento. Isso é meio óbvio. Infelizmente, essa é uma coisa que acontece aos milhares. Muitas pessoas só começam a ser fiéis, a frequentarem a igreja, ou a lerem a sua Bíblia, ou a orarem com constância quando estão passando por dificuldade. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Mesmo aqueles que leem a Bíblia todos os dias, mesmo aqueles que fazem o seu tempo com Deus diariamente, a nossa tendência é quando nós descobrimos algo que nós estamos passando, ou que alguém da nossa família está passando, a nossa tendência é se apegar mais a Deus. Eu já usei um exemplo aqui uma vez, que tem muitas pessoas que usam a sua fé como SAMU. Sabe o que é SAMU, né? Serviço de ambulância. Você só liga para o SAMU quando tem uma emergência, não é verdade? Tem muita gente que usa Deus como SAMU. Só vai ao Senhor quando precisa de alguma coisa.
ou só procura ser fiel quando está passando por alguma dificuldade. Esse tipo de gente, meus irmãos, nós temos uma palavra só que remete a tudo isso. Hipocrisia. É a palavra que mais rotula aquele que só chega a Deus quando tem algum problema. E também, meus irmãos amados, fortalecimento da fé. Jesus como a fortaleza do cristão. Quantas vezes nos Salmos nós não vemos o salmista dizendo que o Senhor é a sua rocha, é a sua fortaleza. O salmista dizendo que derramava o seu coração diante do Senhor porque ele era a sua justiça. Nós vemos isso no livro de Salmos aos milhares. E é exatamente esse o desejo, o sentimento que nós devemos ter quando nós estamos passando pelas provações, pelos sofrimentos. Então, nós como cristãos, precisamos compreender, meus irmãos, que o sofrimento, ele vai nos fazer entender que a fé em Cristo, ela vai impactar todos os aspectos das nossas vidas. Aquele que compreende os propósitos de Deus, ele é feliz. Porque sabe que tudo, até mesmo a dor do luto, está dentro do processo e do propósito de Deus para as nossas vidas. Para concluir essa noite, meus irmãos, assim como eu falei, hoje é a introdução do tema, então nós estamos dando um panorama geral. Primeiramente, meus irmãos, nós precisamos entender, que nós possamos entender que o sofrimento, e eu estou olhando para lá porque acabou a bateria do meu tablet, tá? O sofrimento não é apenas uma realidade universal. Todas as pessoas sofrem, crentes, ímpios, fiéis, infiéis, todos sofrem. Mas também uma parte do plano divino para moldar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Meus irmãos, se você sair daqui essa noite entendendo que existe um propósito de Deus para tudo aquilo que acontecer na sua vida, ou que já aconteceu na sua vida, você já vai ter dado um passo além. Se nós entendermos isso, olharmos para trás e vemos, todos nós, se pudéssemos voltar atrás, se você já assistiu aquele filme Clique, eu queria ter um controle daquele, para poder retroceder certas coisas da minha vida. Mas sabe qual que é a beleza de nós vivermos? É olhar para trás e aprender com os nossos erros. Não é verdade? Essa é a maior beleza que nós temos, aprender com os nossos erros. Que nós possamos encontrar consolo na soberania de Deus sobre todas as coisas e confiar em seus propósitos, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Deus é soberano, meus irmãos? Deus é soberano. Ele pode fazer aquilo que ele quiser. Aquilo que ele desejar, ele pode fazer. Porque dentro do propósito soberano de Deus, aquilo que ocorre conosco está dentro daquilo que ele entende que é o melhor para nós. Inclusive os nossos sofrimentos. E finalmente, que esse sermão nos ajude a compreender o propósito do sofrimento à luz das Escrituras e a viver de acordo com a vontade de Deus. Abre sua Bíblia novamente para o Salmo 119, versículo 70. Vamos lá. Eu gostaria que nós todos falássemos juntos. Aí você pode falar, mas pastor, a minha versão é diferente da sua. Não tem problema. Deus é bilíngue. Ele entende todas as versões. Na próxima semana eu coloco aí na projeção, os irmãos podem ler, e aí nós podemos falar todos juntos uma mesma versão. Mas eu espero de coração. Vou fazer o seguinte, me cobrem. Quem decorar na semana que vem, eu vou dar um chocolate. Olha que legal eu sou. Pago pelo Paulo. Amém, Paulo? Não, brincadeira. Eu dou um chocolate para quem decorar esse versículo. Salmo 119, versículo 71. Vamos falar juntos? Vamos lá. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Fala a sua versão, Davi, por favor.
Foi-lhe bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Que essa seja a lição para todos nós. Que nós possamos refletir e viver através desta verdade. Decore esse versículo não pelo chocolate, também, mas por aquilo que vai significar na sua vida. Quando estiveres no olho do furacão, nos momentos de dificuldade, nós podemos dizer isso. Foi bom eu ter sido afligido para que aprendesse mais sobre os seus decretos. Deus abençoe a sua palavra. Todos, por favor, com as cabeças baixas, olhos fechados, vamos orar. Senhor, é claro que nós entendemos que ninguém aqui deve ser masoquista, ninguém deve amar o sofrimento. Não é isso que tua palavra nos diz. O que nós devemos amar é o Deus por trás de todo o sofrimento. São os propósitos que o Senhor tem permitido nas nossas vidas para o desenvolvimento do nosso caráter como cristãos, para que outras pessoas possam chegar a Cristo, para que os nossos filhos, filhas, vejam em nós pais, pessoas que são desejosas de fazer a vontade do Senhor, porque confiam naquilo que o Senhor tem feito. Nós vemos que as novas gerações estão cada vez mais fracas espiritualmente. Estão mais desinteressadas porque os mais antigos têm tirado os olhos do Senhor. E nós estamos falando sim de cristãos, Senhor. Então faz de nós um povo cujo coração está disposto a sofrer por amor de Cristo. Não que nossa vida vai ser um eterno sofrimento, mas que nos momentos onde nós nos encontrarmos em dificuldades, em aflições, em tribulações, que os nossos olhos possam ser fitos no Senhor, estar fitos no Senhor, que o nosso coração exulte pelos propósitos do Senhor, mas que também, ó Deus, nós possamos confiar que através de um crente fiel, existem coisas que o Senhor vai cumprir, vai fazer, e nós precisamos ser esses instrumentos que o Senhor quer usar. Ajuda-nos como embaixadores a representar bem o nosso Senhor e Salvador. Somos gratos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.